Ninguém Vai Te Salvar é um novo filme de terror e ficção científica. E nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sobre esse filme, mas esse vídeo vai ter spoilers, então se você não quer receber spoiler, deixa para poder assistir esse conteúdo depois que você assistir o filme por completo. Então vamos diretamente para o assunto principal do conteúdo de hoje. Na história dessa produção nós acompanhamos a personagem Brin, que está vivendo a sua vida dentro de casa, né, sua vida cotidiana dentro de casa, e a personagem mora sozinha. Até um determinado momento que, antes dela sair de casa, ela vê uma marca no seu quintal, né? No momento que ela está saindo de casa para poder resolver umas paradas na rua, ela vê uma marca grandiosa no quintal dela, ela fica se perguntando no pensamento o que será que poderia ser aquela marca, né, o motivo daquela marca. Mas ao olhar essa marca, ela tenta tirar ela, né, usando uma mangueira de água. Depois disso, ela vai para a rua para visitar o túmulo da sua falecida irmã. Guarde essa informação sobre a falecida irmã dessa protagonista, porque essa informação vai ser essencial para o final desse vídeo. Ao chegar em casa, depois de alguns minutos, a personagem acaba recebendo uma encomenda da compra que ela fez. E depois ela pega essa encomenda e vai usar para benefício próprio. Isso de noite, ela vai dormir. Mas de madrugada, a personagem acaba escutando um barulho estranho, esquisito. Ela sai do quarto dela para poder tentar averiguar e ver o que está acontecendo, até que ela descobre que alguma pessoa, né, invadiu a casa dela. Ela se mantém escondida, vigiando o que poderia ser aquela pessoa, né? Quem poderia ser aquela pessoa na realidade, até que em um determinado momento ela acaba descobrindo que aquela pessoa não é uma pessoa e sim um alienígena. Claramente, obviamente, a personagem fica assustada, o que faz com que ela volte para o quarto dela para poder se esconder debaixo da cama. Mas esse alienígena segue ela. E enquanto ela está debaixo da cama, esse alienígena sobe em cima da cama dela, o que faz com que ela tenha que correr do quarto dela para poder ir para a cozinha e se esconder em outro local da casa dela. Uma informação importante é que no momento que o alienígena entra na casa da personagem, isso causa uma interferência na luz da casa dela, né? Faz com que falte luz, o que faz com que a personagem não consiga ligar para a polícia na primeira oportunidade que ela tem. Enquanto ela está escondida, né, ela acaba pegando um objeto, né, uma madeira na mão, né, uma madeira na mão, para poder tentar se defender, né? Já que ela não tinha nenhuma faca por perto e nas tentativas que ela tentou, ela não conseguiu. Então ela usa aquela madeira, né, para poder se proteger, mas o alien, ele tem poder de telecinese, e no momento que ele controla o corpo dela para poder ela ir em direção a ele, ele acaba causando a própria morte dele, porque quando ele faz isso, ele leva ela em direção a ele, ele leva a mão dela ao mesmo tempo, e a mão que está com a madeira, o que faz essa madeira acabar entrando na cabeça do alienígena e causando a própria morte dele. Após ela ver que o que estava na casa dela realmente era um alienígena, ela fica mais assustada ainda, e depois que ela vê que o alien está desacordado, mas realmente está morto, ela cobre o corpo dele, né? Na realidade, nesse momento traumático dela, ela fica no mesmo local, ela se distancia do corpo do alienígena, né? E ela se mantém ali, né, naquele mesmo local de um dia para o outro, até que no dia seguinte ela cobre o corpo do alienígena e vai para a rua para poder procurar ajuda. Mas uma coisa interessante é que ela procura ajuda de uns policiais e eles meio que não ligam para ela. Aliás, tem uma personagem que acaba cuspindo no rosto da Brin, né, que é a protagonista. Ela acaba cuspindo no rosto da protagonista, o que eu achei meio estranho, né? Eu fiquei me perguntando, por que será? Por que essa personagem tá agindo assim com a protagonista? E nesse momento que a mulher cospe no rosto da personagem principal, os policiais não fazem nada. Eles agem como se nada tivesse acontecido. Eles olham assim, dão aquela encarada assim de tipo de constrangimento. A personagem não sabe o que fazer. E a única opção que ela tem é pegar o ônibus para poder ir para outro local. No momento que a personagem está no ônibus se preparando para possivelmente ir para casa, ela acaba sendo perseguida por um cara que está tentando matar ela. Nós, telespectadores, ao ver essa situação, nós percebemos que esse cara que está perseguindo a protagonista possivelmente está perseguindo ela por estar sendo controlado pelo próprio alienígena, porque tem um momento específico que ela fica de frente para ele e ele meio que se comunica com a personagem, mas numa linguagem estranha que não dá para poder entender e que parece ser uma linguagem alienígena, o que faz nós pensarmos isso, que chegou um determinado momento em que um alienígena meio que fez uma lavagem cerebral nesse cara para poder esse cara tentar perseguir essa personagem também. Foi isso que eu entendi e era realmente isso que havia acontecido ali.
Mas a personagem consegue se livrar desse cara que estava perseguindo ela e assim ela consegue voltar para casa. Outra coisa que eu acabei percebendo ao assistir esse filme e depois aqui ao gravar esse vídeo é que vocês precisam deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Então se vocês estiverem gostando do conteúdo, já deixem aquele like, já compartilhem esse vídeo, já se inscrevam aqui e deixem seus comentários aqui se vocês estão gostando ou não do conteúdo, porque isso é muito importante e esse engajamento, né, essa ação de vocês que estão assistindo os meus vídeos contribui muito para o crescimento desse canal maravilhoso aqui. Ao voltar para casa, a personagem Brin acaba se trancando literalmente dentro de casa, né, pregando coisas para poder conseguir se trancar completamente dentro de casa, mas isso não adianta muito porque em um determinado momento uma nave espacial invade a casa da protagonista e acaba abduzindo aquele corpo alienígena que já estava morto. E a personagem fica assustada com aquela situação e tenta se esconder, e ela acaba descobrindo que, cara, tem outro alienígena dentro da casa. E, cara, quando eu descobri que tinha mais outro alienígena dentro da casa, eu fiquei tipo, caraca, velho, de novo, velho, mais um. E é mais um momento tenso, onde nós tivemos a personagem tentando se esconder do alienígena e ao mesmo tempo se defender dele. Até que ela consegue despistar um alienígena lá, mas ela acaba encontrando outro que é um alienígena, só que filhote. Ela também consegue se livrar dele porque antes disso ela havia esquentado várias águas na panela, né? Para poder possivelmente se defender em alguma ocasião, e ela usa essas águas quentes da panela para poder jogar nesse alienígena filhote, para poder tentar meio que se livrar dele e desacordar ele temporariamente. As águas quentes não adiantam muito, mas ela acaba cravando um galho, né, de uma vassoura, assim, alguma coisa assim, no alienígena, desacordando ele, né? Depois disso, a protagonista acaba saindo de dentro de casa e, por incrível que pareça, para o desprazer dela, ela acaba encontrando outro alienígena, só que mas dessa vez que tem um visual completamente diferente e mais bizarro ainda. Se eu não me engano, não, né? É a realidade, o alienígena tem 4 patas, cara. Mas mesmo essa sendo uma personagem que não fala muito em cena, uma característica que eu gostei dela é que ela é inteligente, cara. Ela sabe fazer coisas inteligentes para poder se defender, ela não é burra, ela consegue se virar sozinha. E tem um momento que o alienígena de 4 patas está seguindo ela, que ela se esconde embaixo do carro. As 4 patas desse alienígena são bem perfuráveis, cara, são bem afiadas no caso. E no momento que ela se esconde embaixo do carro e as patas do alienígena furam o carro, isso faz vazar algumas gasolinas. E a personagem aproveita que ela está com um isqueiro e acende o isqueiro no carro para poder conseguir fazer com o carro, ao explodir, queimar e matar o alienígena. E é isso que ela faz, ela consegue matar o alienígena ao botar a gasolina no carro para o carro explodir junto com o alien ali. No momento que uma nave espacial tenta abduzir a personagem, isso faz com que ela tenha que voltar para dentro de casa novamente. Você pode perguntar, pô, Edson, caraca, a personagem poderia correr para a rua, ir para outro local, entendeu? Ela não podia ir para outro local, só que tipo assim, não, velho, ela não tinha para onde correr, ela tava se virando sozinha, ela não tinha ninguém para poder ligar, ninguém para se comunicar. A única opção que a personagem tinha era realmente voltar para dentro de casa, o que fez com que ela tentasse se esconder, só que ela não consegue por muito tempo, porque o efeito da nave que vai contra a personagem acaba fazendo ela ficar paralisada até um determinado momento onde outro alienígena, né, que é aquele que ela tinha se deparado, mas conseguido despistar sem ser o próprio filhote, acabe colocando um objeto, né, muito nojento na boca da personagem, fazendo a protagonista ficar em transe. E essa transe, né, que ela está, faz com que ela pense que tudo que aconteceu do início até a metade do filme fosse só um sonho da parte dela. Então, nesse momento que ela está com esse objeto na boca e está em transe, ela meio que acorda de um sonho, bem entre aspas, sonho, onde ela pensa que ela sonhou, né? E ela encontra, aparentemente, a irmã dela, né? Que aparentemente está mais velha, né? Então, depois disso, ela vê alguma coisa estranha ali, sente uma sensação estranha e ela volta à realidade, porque no momento que ela volta à realidade é o momento em que ela percebeu que ela estava em transe, e ela percebeu isso porque ela acabou tirando aquele objeto melequento da boca dela. Mas antes disso, o filme nos mostra um flashback da personagem, da história da protagonista, onde nós vemos que ela tinha uma situação
legal, né, uma relação boa com a irmã dela mais nova, só que chegou um determinado momento em que elas acabaram discutindo, brigando uma com a outra. Em um momento de raiva, a protagonista, quando era criança, acabou pegando uma pedra e batendo no rosto da sua irmã, causando a morte da irmã dela. Então ela se sente culpada por isso. A protagonista se sente culpada por ter matado a irmã dela quando ela era mais nova, e isso explica muita coisa. Isso explica até o motivo da cidade, né, do povo, meio que ignorar a protagonista, meio que não gostar dela, e o motivo daquela personagem ter cuspido no rosto dela. Porque do mesmo jeito que a protagonista se culpa por ter causado a morte da sua própria irmã, provavelmente aquele povo da cidade culpa a protagonista também pelas mesmas coisas, mesmo que possivelmente a protagonista já tenha pagado pelos erros que ela cometeu. Mas como a protagonista só tem azar, velho, novamente ela acaba sendo perseguida por outras naves alienígenas, e uma dessas consegue realmente abduzir ela. E no momento que a personagem está mantida tipo em um cubo e sendo observada pelos alienígenas, chega um determinado momento em que ambos aliens ficam observando elas e eles chegam a conversar entre si, e eles têm a decisão de mandar a personagem de volta para a Terra. Por algum motivo que eu não sei explicar, eles têm a decisão de mandar ela de volta para a Terra. Isso, no dia seguinte, a personagem se arruma para poder ir para um evento e vive sua vida como se nada tivesse acontecido, e ao mesmo tempo, aqueles personagens da cidade que ignoravam a personagem acabam voltando a ser amigáveis com ela. Tem um determinado momento no início do filme onde a personagem vai cumprimentar um cara, né, dá um tchauzinho para um cara, e esse mesmo cara caga para a personagem. Ele ignora ela completamente, mas dessa vez, quando a personagem vai fazer a mesma coisa com os vizinhos, aliás, alguns dos vizinhos estão no próprio quintal dela, limpando regando, né, algumas flores, ambos acabam cumprimentando ela amigavelmente até o momento que ela vai para um evento e dança com alguns de seus amigos. E no final, a câmera vai subindo, e nós percebemos que ainda tem naves espaciais possivelmente observando todas as pessoas ali. O que faz nós ficarmos pensativos sobre o que aconteceu. Será que aquilo tudo que aconteceu ali é real, não é? Possivelmente é sim. E a minha conclusão com esse filme, eu fiquei meio confuso no início, mas agora eu cheguei à conclusão, né, recentemente, mas enquanto na realidade eu estava escrevendo o roteiro, eu cheguei numa conclusão de que possivelmente todas as pessoas daquela cidade, incluindo a protagonista, tiveram uma lavagem cerebral. Os alienígenas fizeram uma lavagem cerebral em cada um desse povo dessa cidade, fazendo assim, com a lavagem cerebral concretizada, eles poderem voltar para a cidade e agirem como, vamos dizer assim, NPC. Né? Agora que nenhum deles sabem ou tem implicância com a presença das naves espaciais, o que era um problema quando a única personagem que tinha consciência sobre o que estava acontecendo era a própria protagonista. Agora que possivelmente, nessa teoria, a personagem também teve a sua mente lavada, né? Teve uma lavagem cerebral, ela é mais uma das personagens ali, das pessoas daquela cidade que meio que não liga mais para a presença das naves espaciais dos alienígenas, e era algo que os alienígenas queriam que acontecesse desde o início com essa personagem. Eu confesso que quando eu estava assistindo esse filme eu fiquei um pouco confuso, mas depois de uma explicação específica eu entendi qual é a mensagem desse filme e sobre o que esse filme é. Esse filme ele vai além de uma invasão alienígena, ele é sobre isso também, mas a obra também é sobre culpa e sobre luto. E isso é mais interessante quando a gente para analisar que do mesmo jeito que a personagem está lidando com o seu luto e com a sua culpa sozinha, futuramente ela tem que lidar com aquela invasão alienígena sozinha também. E isso faz mais sentido ainda, obviamente, para o título desse filme, que se chama Ninguém Vai Te Salvar. E cara, esse filme é literalmente isso. Ninguém salva a personagem, ninguém ajuda ela. Pode ser que a mensagem desse filme vai além dessas coisas que eu informei a vocês, mas Ninguém Vai Te Salvar é uma obra que me agradou bastante, eu gostei muito, eu achei uma história, uma obra muito inteligente e eficaz, mesmo sendo, entre aspas, bem simples quando você para poder só enxergar essa questão de uma invasão, mas quando você analisa o filme ao todo,
além da questão da invasão alienígena, ele se torna um filme muito mais interessante do que isso e mais inteligente, né? E com outras substâncias. Mas se você é aquela pessoa que não liga para spoiler, não liga de ter assistido um vídeo cheio de spoilers e assistir um filme depois mesmo assim, cara, vão lá, assistam essa obra porque vale muito a pena. Eu gostei, então eu aposto que vocês vão gostar. Eu sempre digo, só recomendo coisas boas. E cara, mesmo que esse filme quase não tenha diálogo, aliás, esse filme só tem 2 ou 3 diálogos, quando me refiro a diálogos eu falo a personagem falar alguma coisa em tela, é um filme que é muito bom. Essa questão da obra não ter diálogo me surpreendeu bastante, mas faz sentido, cara. A personagem tá sozinha, com quem ela vai se comunicar? Vai se comunicar com ninguém. Mas cara, isso eu achei uma parada interessante, mas que não é chato. O filme não tem diálogo, mas o filme não se torna chato, porque sempre tá acontecendo alguma coisa em tela. O filme nunca fica parado, sacou? Então, mesmo não tendo diálogo no filme, é um filme que é pra frente e que sempre tá acontecendo algo em tela. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem esse conteúdo. Não se esqueçam de assistir esses 2 vídeos que eu postei aqui no canal anteriormente. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!